Bendito é o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. 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 Bendito é o nome de Jesus para sempre. Seja louvado o nome de Jesus. És maravilhoso, Jesus. És maravilhoso.
Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor com mais uma canção. Depois já vamos juntos meditarmos na bendita e preciosa palavra de Deus. Você que está aí, vá abrindo o coração e deixando o Senhor alcançar você com a sua graça, com o seu favor, porque Ele está com as mãos estendidas já, e já podemos sentir a presença dEle sobre as nossas vidas de forma especial. Por isso, abre o coração e deixe Ele agir aí na sua vida, deixe Ele tocar a sua vida, deixe Ele alcançar a sua vida de forma gloriosa nesta manhã. Aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, Senhor. Eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, oh, receba dele o toque da sua graça, para continuar adorando o nome de Jesus com alegria. Somente a ti, Jesus. Eu sei que
você sente a presença dele. Não deixe ela lhe abraçar nesta manhã. Ei! Oh! Oh! Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Glorificado seja o nome daquele que vive, daquele que governa, daquele que reina sobre tudo, todos e todas as coisas. Bendito seja o nome maravilhoso de Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, que bom estarmos juntos. Um bom dia a todos. Você está feliz hoje? Se não está, vai ficar, porque o Senhor é bom e Ele está com você. Está com você no caminho, está com você na jornada. Não te deixou um segundo da sua vida, nem te deixará. Te sustentou até aqui e continuará te sustentando com mão forte. Porque foi Ele e não nós que nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. Ele é o nosso pastor, Ele não nos faltará. Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída, e em todo tempo, seja no levantar e deitar, como diz o Salmo 139, Ele que conhece tudo em nós e todos os nossos passos. Estará conosco, se permitindo ser achado em todo o tempo da nossa vida e guardará os nossos caminhos para todos sempre. Eu quero ler a palavra de Deus com você nesta manhã e eu quero olhar com você no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, no capítulo 15. Êxodo capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 22, diz assim: Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sul, e andaram 3 dias pelo deserto sem achar água. Então chegaram a Mara, e não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se o seu nome Mara. Então o povo murmurou contra Moisés e disse: Que havemos de beber? E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou-a nas águas. E as águas se tornaram doces. Ali deu-lhes estatutos e preceitos, e ali os provou. Disse: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto perante seus olhos, e deres ouvidos a seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade das que enviei sobre os egípcios virá sobre ti. Porque eu sou o Senhor que te sara. Chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, junto das águas. Deus tirou o povo hebreu do Egito com mão forte. Fez grandes sinais contra o Egito e decidiu fazer desse povo um povo marcado por um milagre que
deixou uma marca na história da humanidade. Deus abriu o Mar Vermelho para esse povo passar. E Deus estava tirando esse povo através da liderança de Moisés, porque Deus queria plantar os pés desse povo na terra prometida. Essa terra havia sido prometida a Abraão, em Gênesis capítulo de número 15, e o Senhor havia dito que abençoaria a descendência de Abraão. O Senhor disse que antes que ele colocasse esse povo nessa terra, ele permitiria esse povo passar um processo de humilhação muito grande, estando debaixo do jugo e da opressão de um grupo de pessoas que se assenhorearia da vida deles naquele tempo. Na verdade, Deus estava descrevendo o que aconteceria com o povo no território egípcio, e ele disse a Abraão que isso duraria entre 400 a 430 anos. Chegou o tempo da visitação, como é descrito inclusive pelo filho de Jacó, chamado José, que diz claramente no capítulo 50 do livro do Gênesis aos seus irmãos: Deus vos visitará nessa terra. E Deus visitou o seu povo. E ele, que visitou o seu povo e os fez passar pelo Mar Vermelho, queria plantá-los na terra prometida. Mas deixou claro, a partir de todas as suas ações, que eles teriam que caminhar com o Senhor a partir dali por todo o tempo. E eles começam essa caminhada. Não é uma caminhada pequena, não é uma caminhada simples, não é uma caminhada de alguns minutos, não é uma caminhada de algumas horas. É uma caminhada que passa a ser vivida por 40 anos. E eles que chegam, inclusive, no livro de Números, no capítulo de número 13, a terem espias pisando na terra prometida, estavam já 2 anos ali, fora da terra, vão ter que passar mais 38 anos. Então, nesse momento aqui, eles estão começando uma trajetória de 40 anos de jornada, de 40 anos de caminho, de 40 anos de caminhada. E essa jornada para a vida desse povo, ela passava e se cruzava com caminhos, com territórios, com ambientes que seria apresentado, na verdade, para esse povo como ambientes de resistência à sua fé. Isto é descrito, inclusive, quando nos é apresentado Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e Hebreus, capítulo de número 11. Por quê? Porque tudo que se apresentou no caminho do povo hebreu, tudo que se apresentou no caminho do povo hebreu, é dito no livro de Deuteronômio, veio para tentar resistir, veio para tentar parar, veio para tentar impedi-los de chegarem aonde o Senhor estabeleceu e aonde o Senhor determinou que eles deveriam chegar. Mas maior era o Senhor que estava com esse povo, maior era o Senhor que guardava esse povo, maior era o Senhor que havia estabelecido sobre esse povo sua aliança, seu juramento e as suas promessas, para guardá-los, para livrá-los e conceder a eles grandes vitórias. Assim o Senhor começava a fazer com que esse povo descobrisse o seu poder, que foi agora, que havia sido visto por eles anteriormente, manifesto sobre o Egito, e que também havia sido visto por eles pelo fato do Senhor guardá-los. Eles, esse poder que havia sido visto por eles na abertura do mar, eles agora provariam de forma muito pessoal e íntima este poder que seria manifesto e atuaria sobre a vida deles no decorrer de toda a sua caminhada no deserto. Eu sei que muitos deles acabaram se perdendo quanto ao seu coração no caminho, afinal de contas o caminho não era tão fácil, era difícil, mas
o Senhor em si não deixou de cumprir a promessa que fez a Abraão de que plantaria a descendência dele no território da terra prometida, uma vez que ele permitiu que filhos nascessem no decorrer dessa trajetória no deserto e esses fossem crescendo, ouvindo as histórias de Deus e estivessem depois, sob a liderança de Josué, entrando na terra prometida. A questão é que tudo que esse povo vai viver depois que passa o Mar Vermelho daqui para frente é descrito como caminho, como caminhada. Caminhada para a terra que manda leite e mel. E como eu disse, tudo que vai se apresentar no caminho desse povo, tudo que vai se revelar para esse povo, tudo que vai se colocar diante desse povo, revela a fidelidade de Deus e revela os ataques, as investidas daqueles que não querem que você, eu, nós cheguemos ao lugar, assim como não queria que aquele povo chegasse ao lugar que o Senhor havia estabelecido. E diante desse caminho, eles tinham que caminhar ou seguir essa caminhada com o coração em Deus, lidando com duas coisas que é a base da nossa caminhada. A primeira delas tem a ver com a fé simples, a fé simples, a fé como dom de Deus, a fé que se revela na caminhada de todo aquele que sabe, que conhece, que já tem desfrutado do cuidado de Deus até aqui. Segundo, eles vão ter que se mover certos de que o Senhor é de verdade. O Senhor que se apresentou a Moisés, que havia se apresentado a Jacó lá atrás, que havia se apresentado a Isaac e a Abraão. Eles têm que se mover com essa fé no Senhor, mas essa fé tem que levá-los a terem uma visão particular e pessoal de Deus. Considerando que eles estão em uma época e em um contexto onde os corações múltiplos espalhados pelo mundo daquela época são corações apegados a outros deuses. E eles precisam se mover tendo uma visão de Deus, uma visão pessoal, uma visão particular e uma visão como nação. Até porque Deus separa esse povo para fazer toda essa caminhada, querendo que esse povo se apresente como uma referência de espiritualidade e querendo que esse povo se revele e se apresente como uma nação missionária, de modo que onde eles estão, o comportamento deles falem a outras nações, a forma de agir, a forma de falar, a forma de pensar, a forma de crer, a forma de adorar, falem a outras nações. É claro que por um período se percebe que esse povo acabou ainda na sua inocência quanto ao caminho, eles acabaram sendo influenciados. É claro, eles saíram do Egito e no Egito, durante 430 anos, gerações desse povo foi se adaptando, vivendo, desfrutando e relacionando-se com tudo aquilo que era da cultura do Egito. E isso vai ser carregado por eles. E alguém disse uma vez, acertadamente, que esse povo saiu do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído do coração. Mas eles vão nesse caminho, ter que se mover a partir de uma visão. E é por isso que Deus mostrou o poder dele sobre o Egito. É por isso que Deus, enquanto manifestava o poder dele, trazendo aquelas pragas sobre o Egito, a Bíblia diz que na terra de Gósen, está em Êxodo capítulo 9, ele guardava o seu povo debaixo da sua proteção. É por isso que Deus abriu o Mar Vermelho. E é por isso que a operação de Deus para esse povo era uma operação tão extraordinária, tão impactante, como as quais a gente lê a partir do Êxodo, a partir do livro também de Números e, consequentemente, da narrativa das lembranças em Deuteronômio. Por que eu estou falando isso? Porque essa visão faria toda uma diferença para que esse povo se mantivesse de pé e chegasse com vida no lugar da promessa.
Porque uma vez perdida essa visão da soberania, do poderio, da autoridade, do governo, de quem é Deus, eles em si se perderiam. Por quê? Porque o contexto que eles estão lidando é de deserto, e o contexto que eles estão lidando é um contexto que os coloca lidando com o calor do dia e o extremo frio da noite. É um contexto que lhe apresenta perigos, inclusive de serpentes, que aparecem ou vão aparecer mais na frente na narrativa, na vida desse povo no deserto, e é um caminho que os coloca em situações das quais eles vão ter que aprender a lidar com elas e se livrar delas, isto porque aparece no caminho deles aqueles que alguns chamam de os beduínos do deserto, aqueles que são os transeuntes, os que são os viajantes do deserto, mas que na verdade aparecem como verdadeiros chacais, como verdadeiros ladrões do deserto. E esse povo vai lidar com essa realidade de viver com esses conflitos que são muito fortes, porque eles vão encarar muitos desafios nessa terra. Logo, para que eles vençam e superem esses desafios, eles precisavam ter uma visão de Deus. Era olhar para trás e lembrar a princípio que Deus é o Criador de todas as coisas. Era olhar para trás, em segundo lugar, e a partir dessa visão lembrar que o Deus Criador de todas as coisas, sendo o ser transcendente que é, ele decidiu revelar-se como Deus imanente, fazendo o quê, pastor? Se aproximando, estando com a sua criação, participando, convivendo. E a prova disso é que ele vai escolher gente na história e vai falar com essa gente, vai dar tarefas a essa gente, vai chamar essa gente, vai comissionar essa gente, vai envolver essa gente, vai conectar essas pessoas ao seu coração para cumprirem uma grande missão sobre a terra. Assim foi com Abraão, a quem ele, que é o Deus Criador de todas as coisas, chama de meu amigo. E essa é a visão que Deus quer que eles tenham. A visão de um Deus soberano para criar, a visão de um Deus soberano para escolher, a visão de um Deus soberano, em terceiro lugar, para suprir em tudo e em todos os detalhes o que eles precisam. Para isso, eles precisam olhar para trás. Por quê? Porque lá atrás eles têm um referencial de fé que fala a eles que o Deus do céu é um Deus que cuida. E era só olhar para o livro do Gênesis, capítulo 22, no sentido de lembrarem dessa história e saberem que Abraão subiu ao monte com Isaac e o Isaac lhe disse que tinha tudo ali nas mãos, só faltava o cordeiro. E perguntou a Abraão, onde está o cordeiro? Abraão disse, Deus proverá. Eles deveriam se mover com essa visão de que o Deus dos céus que os colocou com os pés no caminho é um Deus provedor. Não era algo fácil lidar com as questões que se apresentariam no caminho, mas se essa visão reinasse e imperasse sobre a vida deles, eu tenho certeza que eles em si estariam em todo o tempo dizendo, Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. Mas eles tiveram dificuldade de, ao lidar com o caminho, continuarem se movendo a partir dessa visão. Na verdade, nem todos abraçaram essa visão. E eles ficaram numa relação com Deus, tendo a figura de Moisés como líder deles, como esse mediador. É claro, a nossa relação com Deus ela é uma relação direta. Mas, na verdade, eles precisavam para o caminho. Porque o que Deus faz quando coloca alguém para pastoreá-los, para ser uma autoridade sobre eles, para ser um líder diante deles? Deus está dando a eles alguém em quem eles podem olhar e entender
que é possível caminhar pelo mesmo caminho que eles caminham, tendo uma relação íntima e uma relação de fé. Moisés está ali como uma referência mais próxima do coração deles, de que Deus é um Deus que chama, de que Deus é um Deus que abre a porta do seu coração, de que Deus é um Deus que chama-nos para a intimidade. Eles custam a entender isso e por isso se levantam o tempo todo contra Moisés, murmuram o tempo todo, colocam muitas questões diante de Moisés. E é claro, tudo está ligado ao caminho, mas tudo também estava ligado ao fato de não entenderem que Moisés foi plantado para ser esse canal de bênção. É por isso que em Números capítulo 16, Coré, Datã, Abirão e aqueles 250 homens se levantam contra Moisés e Arão e depois terminam, vendo a terra abrir a boca e engoli-los. Por quê? Porque eles simplesmente se negaram a considerar que a intimidade e a relação estava disponível para quem queria. Inclusive um dia reclamaram acerca dessa intimidade de Moisés com Deus e de Deus com Moisés. E o livro do Êxodo, capítulo 19, diz que Moisés deu uma ordem para que ele se preparasse porque Deus decidiu falar. E Moisés subiu para o monte naquele dia e Deus resolveu bradar. Relâmpagos, trovões foram ouvidos, a coisa foi feia, eles correram desesperados e disseram depois a Moisés: Moisés, é melhor que tu fales conosco e não o Senhor. Eles não tinham estrutura para aquilo, mas podiam olhar para Moisés a cada dia e durante 40 anos perceberem que essa relação de amizade, de comunhão, de intimidade junto à figura e à pessoa de Moisés era possível. E a partir daí irem construindo como Moisés veio construindo essa caminhada com Deus durante o tempo que esteve no deserto. Moisés já tinha passado e agora poderia dizer a eles: olha, eu venci os desertos que eu passei e eu posso dizer a vocês que o Senhor é fiel. Então caminhem comigo, observem minha relação com Ele, porque Deus me colocou para ser líder por isso. Mas eles dificilmente conseguiriam assimilar. Por quê? Porque eles vão no caminho perdendo um pouco dessa visão do Deus que fez grandes coisas. E sabe o que é que me chama a atenção? É que olhar para esse livro do Êxodo, no capítulo de número 15, é perceber que cada um de nós corre um risco muito grande de nos deixarmos sermos vencidos pelas resistências do lugar, pelas resistências, como eu falei ontem, do ambiente que às vezes parece desconfortável, pelas resistências dos desafios que são colocados diante de nós e simplesmente cairmos na cilada, de virarmos a chave muito rápido, ao ponto de desconsiderarmos tudo que vivemos em Deus e com Deus e a partir daí passarmos a considerar apenas o que está diante de nós no momento e para o momento. E aqui eu preciso dizer que é o que acontece, porque com os pés no caminho todos nós estamos, mas eles caem numa cilada. E qual é a cilada? É de caminhando, não trazerem consigo de forma muito presente o que Deus havia feito. Ora, quando você olha para o capítulo 15 do Êxodo, você tem duas situações aqui que você é convidado a lembrar delas. Primeiro do capítulo 14, quando Deus abriu o mar vermelho para o povo. Isso ainda estava bem vivo, bem fresco. Essa ação de Deus estava ainda como imagem muito forte na mente e no coração de todo mundo. E essa abertura do Mar Vermelho gerou para esse povo algo muito especial. A Bíblia diz que eles viveram ali 2 momentos de cânticos, de adoração a Deus, que foram de um impacto muito grande. O primeiro foi o cântico de Moisés, o segundo foi o cântico de Miriam. O cântico de Moisés reconhecia em Deus essa autoridade, esse governo, esse poder de um Deus que prevalece
sobre os exércitos que se colocam contra o seu povo. Por outro lado, nós precisamos considerar isso. O cântico de Miriam é um cântico de reconhecimento da grandeza de Deus e que influencia as pessoas a saírem dançando, celebrando, saltando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor naquele momento. Então eles saem de um milagre e de um período de cânticos diante de Deus. E aí você entende, uma porta se abriu e gerou uma alegria na alma que os fez cantar. Gerou uma alegria no coração que os fez cantar. Mas quando você olha para a Bíblia, parece que tudo isso vai ficar em alguns segundos para trás. Porque no caminho que eles começam a fazer, aquilo que foi tão forte neles, que era a manifestação de adoração a Deus, ela é rompida, quebrada, deixada de lado. Porque eles acham algo no caminho que não lhes favorece. E o que é que eles acham? O texto que nós lemos diz que eles acharam água. E a água que eles acharam, ela era uma água amarga. Eu parei aqui. E duas coisas eu entendi que a gente precisa considerar hoje. Que Deus é o Deus que coloca cânticos na nossa boca. Mas é o Deus também que permite experiências no caminho, as quais às vezes não são as mais doces, podemos dizer assim. Deus é o Deus que permite lidarmos com desafios, provações e testes muito fortes na nossa caminhada. E isso o povo aparentemente não estava acostumado, porque eles viveram provações. E o que eles entendiam é, uma vez libertos do Egito, acabou o teste, acabou a luta. E as coisas vão ficar claras para eles que não é bem assim. Porque uma vez que você passou pelas águas, até chegar na terra prometida, há desertos, há intempéries, há desafios. Sempre haverá muitas vitórias de Deus. Mas, apesar de haver muitas vitórias de Deus, também há muitos testes no caminho. E eu sei que eu falo a pessoas que estão lidando todo dia nesse caminho com coisas que vão se apresentando novas no caminho, sejam das bênçãos de Deus ou dos desafios que Deus permite eles enfrentarem. E isso se torna uma realidade para esse povo, porque eles lidam no coração deles com os desafios do caminho. E a isso, na verdade, eles não respondem bem. E por que não respondem bem? Porque quando chegam nesse lugar e eles encontram as águas ali, que a Bíblia diz que se vai provar e eram amargas, eles começam a se colocar ali como quem reclama, murmura e dizem a Moisés: o que haveremos de beber? Eles estão considerando algumas coisas aqui. Primeiro, que o caminho apresenta-se como um caminho que é longo. Precisam de água para isso. Segundo, que eles estão lidando com grupos de idosos a crianças. As várias faixas etárias que estão ali, elas exigem que eles sejam prudentes no que diz respeito a saciarem a sede,
para que casos e mais casos não venham a acontecer, né? Principalmente deles se verem fracos e totalmente sem aquilo que a água em si pode produzir para o corpo humano, totalmente fragilizados. Terceiro, eles consideram falar da água porque eles entendem que entre dias e noites no deserto, muitas alterações vão acontecer. E eles precisam em si serem saciados, serem supridos, e ao serem saciados, ao serem supridos, eles vão em si poder dizer: nós temos força para ir adiante. Logo, quando eles falam da água, eles estão falando da necessidade de renovação para prosseguir. Não dá para ir adiante sem água. A questão é, tem água, mas a água que tem, ela não serve para beber. E aqui foi onde eu parei e percebi que é justamente a visão que nós temos de Deus que nos faz considerar o caminho que Ele pôs os nossos pés e não os desafios acima do caminho que Ele pôs os nossos pés. Em outras palavras, eu estou dizendo que a visão que eu falei, que é tão importante e necessária, ela é uma visão que exige de mim. Ela é uma visão que exige de você a confiança e que venhamos a nos mover somente com base nela e a partir dela. Nós sabemos quem Ele é e temos uma visão do poder que Ele tem. E por isso a gente não considera nada além do caminho que Ele colocou os nossos pés. Por quê? Porque Ele colocou os nossos pés no caminho para que eu e você pudéssemos descobri-lo cada vez mais com a intensidade da visão, com a intensidade que Ele traz e manifesta no caminho a partir da visão que temos dele. Eu vou ser mais claro. Ele quer que você se mova certo de que nenhum desafio pode falar mais alto do que o fato dele ter te guiado, o fato dele ter te estabelecido e dele ter te chamado para trilhar esse caminho. Nele você tem, como eu já disse em outro momento, a garantia necessária de que você vai chegar aonde Ele quer que você chegue, porque Ele é maior do que qualquer desafio que se apresente no caminho. A questão é que a gente tem dificuldade de lidarmos com Deus nesse trajeto como Deus que sabe muito bem o que está permitindo e o que está fazendo, e que isto o levará para coisas altíssimas e gloriosas mais na frente. E quando eu digo levará, é levar a minha vida e a sua para coisas gloriosas. Ele não está sem as rédeas, ele não está sem o governo, ele não está sem o controle das coisas. E se a gente tem essa visão, a gente só olha para o caminho que tem que caminhar. E a gente deixa de lado tudo aquilo que se apresenta como desafio à nossa fé, à nossa esperança, à nossa confiança. Por quê? Porque estarmos em Deus é o suficiente. Nós temos uma visão de que Ele é um Deus capaz de suprir, prover e nos fazer triunfar sobre todo e qualquer intempérie que se apresente no caminho e na nossa trajetória, tentando abater, tentando nos tirar do foco e tentando fazer com que a gente perca essa conexão com o seu coração, perca essa conexão com aquilo que Ele tem falado com a gente, feito como promessas sobre a nossa vida. É a visão que vai fazer diferença, porque a visão nos manterá no caminho
desconsiderando os desafios. Não é simplesmente deixando de ser realistas, como eu já falei ontem, no ambiente do desconforto. É lidar com a realidade, mas sabendo que quem está conosco é maior do que ela. Logo, nós mantemos os olhos no caminho. Alguém disse, se eu fosse você, eu deixava, abandonava, desistia. E você diz não. E sabe por que eu não desisto? Sabe por que eu não paro? Sabe por que eu prossigo? Sabe por que eu avanço? Eu avanço porque as minhas convicções e certezas nunca estiveram apoiadas em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer situação, mas elas sempre estiveram apoiadas na visão que Deus me deu de quem Ele é. Ele é o Deus criador, Ele é o Deus que escolhe, Ele é o Deus que cuida. E eu creio que Ele é o Deus que está comigo. Eu tenho a visão da sua soberania e eu não vou perecer aqui. Aparentemente, quem move-se com essa visão parece estar lidando com as suas necessidades e parece que as suas necessidades não estão sendo supridas na sua totalidade e parecem haver faltas. Mas eu quero dizer que na visão de Deus você já está suprido muito antes de chegar a lidar com esse momento, com essa realidade. E é isso que o povo não entendia. Que o mesmo Deus que em Gênesis capítulo de número 15 falou a Abraão, anos e anos antes, que eles viveriam um cativeiro, que a descendência de Abraão viveria um cativeiro de 400 a 430 anos, e que ele o visitaria, é o mesmo Deus que já sabia cada palmilhar daquele povo no deserto. E por saber, ele não ia dar nenhum ponto sem nó, nem fazer nada, sem que ele quisesse ser glorificado naquilo. Foi ele quem te colocou esta manhã aqui. Ele te colocou porque ele sabe que você está trilhando um caminho onde há uma necessidade de você se manter movido pela visão que você tem daquilo que Deus já veio se apresentando em você. Por quê? Porque quando as suas necessidades gritarem, quando os desafios do caminho, eles gritarem, dizendo para você, você não será suprido, você vai dizer, não é com base nesse desafio, não é com base nesse teste, não é com base nesse problema que se apresentou que eu me movo. O meu caminho está relacionado com aquilo que Deus me disse e tem me dito. E é isso que vai mover a minha vida. Não desisto por causa dos desafios. Não desisto por causa de uma necessidade momentânea. Não desisto por causa de questões que estão se apresentando e se colocando entre mim e a terra da promessa. Meu negócio é com Deus no caminho. E se eu estou com Deus no caminho, a visão que me rege é o que vai me fazer todos os dias avançar, independente do que apareça diante de mim como provação. Era uma realidade. Quando eles encontram aquelas águas, as águas eram amargas. E deixe-me dizer uma verdade, como mensageiro de Deus nesta manhã mais uma vez. Todos nós lidamos em algum momento da nossa vida com alguma fonte amarga no caminho. Não dá para passar essa trajetória de vida sem a gente ter dito, eu já bebi uma aguinha amarga. Ou, no mínimo, eu já provei uma aguinha amarga. Chegou aos meus lábios uma aguinha amarga. Quem nunca passou por mara na vida, quem nunca já viveu
essa experiência de lidar com as águas amargas da vida. Todos nós. A questão é que tudo que tem a ver com amargo traz esse povo a um tempo de memórias amargas. E a questão é que sair do Egito não apagou as memórias do que se sofreu no Egito. Eles tinham um contato antigo com ervas amargas, que serviam, na verdade, de memorial para que eles lembrassem que o Senhor moveu a mão dele e os livrou com mão forte daquilo que os fazia sofrer. Provar dessa água amarga era lembrar que um dia eles já estiveram diante de uma história de amargura. E essa história de amargura que eles viveram, ela era uma história que havia afetado o casamentos. Era uma história que havia afetado famílias, quanto às suas relações. Era uma história que havia afetado filhos. E que provavelmente havia deixado sequelas, traumas, dores das mais diversas, instaladas e implantadas dentro do coração e da alma de quem quer que fosse que estivesse envolvido com aquilo ali. Encontrar as águas de Mara no caminho era trazer a lembrança daquilo que talvez tenha separado famílias, tenha tirado pessoas da vida deles, porque provavelmente morreram muitos ao longo da história de 400 anos no Egito. Lidar com essas águas amargas era lembrar de luto, era lembrar de diagnósticos desanimadores, era lembrar de coisas. Então, quando eles lidam com aquilo, eles dizem: o que haveremos de beber? Chega de amargura. Era isso que eles estavam gritando. A questão com Moisés era: tu nos tirastes de lá, e Deus nos tirou de lá para lidar com isso aqui. O Deus que abriu o mar não tem coisa boa para a gente. O Deus que abriu o mar não tinha nada de melhor. E eles começam a ser tomados de assalto nos seus corações por tudo aquilo que eu falei na segunda-feira aqui para vocês com relação ao nosso coração e as muitas faces que a gente vai apresentando, e às vezes, quando a gente se perde nelas, a gente acaba se transformando nisso aqui, naqueles que viraram a chave e estão prosseguindo, estão avançando no caminho de Deus, na caminhada com Deus, mas esquecendo do que Deus fez há poucos minutos atrás. As águas amargas, elas representam aqui todas as experiências negativas e dolorosas que debilitaram e debilitam a vida de muita gente. Mas ao mesmo tempo também essas águas amargas, elas falam de tudo aquilo que pode, em primeiro lugar, arrancar de nós as nossas boas memórias com Deus. Elas conseguem fazer a gente esquecer que Deus foi fiel, que Deus já abriu alguma porta na nossa vida, que Deus já deu algum sinal da sua fidelidade no nosso caminho, que Deus já mostrou o quanto Ele é poderoso e grande na nossa trajetória. As águas amargas, elas têm o poder de anular a força da nossa fé, que uma vez manifesta no contexto do deserto, ela pode atrair coisas extraordinárias.
Mas quando a gente está se deparando com essa fonte na vida, a nossa fé mingua. A nossa fé acaba minguando. A nossa fé acaba se apequenando. A nossa fé acaba se dissolvendo. A nossa fé acaba, muitas vezes, esmorecendo. A gente vai perdendo o ânimo. E é aqui que há uma necessidade de estarmos perto de gente que já venceu o deserto. De estarmos perto de gente que já passou anos por testes fortíssimos e provações violentas. Porque só essas pessoas nos podem falar que a fé nos faz sobreviver. Que a fé nos faz sobreviver. Eu sei que eu estou falando com pessoas que, se pudessem nesta manhã falarem um pouquinho quais são as suas águas amargas, nós iríamos chorar com elas nesta manhã. Mas Deus nos trouxe até aqui para dizer para mim e para você que essas águas amargas, elas são momentâneas e passageiras. E que a forma que a gente lida com ela é que vai fazer a diferença. E qual é a questão aqui? É que se a gente está na visão que a gente tem de Deus, sendo movido pelo caminho, continuemos no caminho com essa visão regendo a nossa vida. O Criador, o que escolhe, é aquele que supre. Continuemos com essa visão. Se nós perdemos essa visão diante dos desafios, ouça o que eu vou lhe dizer, é tempo de resgatar. E como é que a gente resgata, pastor? Ouvindo a palavra. Fechando os ouvidos para qualquer outra coisa que não sejam experiências que nos motivem a olharmos para cima e sabermos que Deus é grande. Nós temos um livro de memórias, que é a palavra de Deus, que pode nos fazer lembrar que nós andamos no caminho com um Cristo que triunfou. Porque ele foi escoteado, cuspido, humilhado, ele provou das águas de mar. Inclusive, quando ele estava na cruz, ele gritou e disse: tenho sede. Deram a ele vinagre, ele não bebeu. Mas aquilo chegou à sua boca. Ele bradou na cruz: tetelestai, está consumado. Entregou o seu espírito e morreu. No terceiro dia, ele ressuscitou, porque o que de águas amargas houve não foi suficiente para tirá-lo do caminho e da rota. É por isso que quando ele ressuscita, ele sabe justamente com quem vai falar, onde vai falar e para onde ele vai. E a Bíblia diz em Atos 1 que os seus discípulos o viram, 500 irmãos, diz Paulo, subir daquele monte aos altos céus. E foi dito: estão vendo esse que provou as águas amargas? Estão vendo ele subindo? Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Eu estou falando que nele nós temos essa garantia. É só lembrar que ele venceu e nós sabemos que vamos vencer. É só lembrar que ele está no trono e nós sabemos que vamos vencer. É só lembrar que ele ainda é quem manda sobre tudo e todas as coisas, independente do que ele tem muitas vezes permitido.
acontecer, porque boa parte, ou melhor dizendo, a maior parte das coisas tem a ver com as escolhas humanas. E ele tem permitido para que o ser humano acorde, desperte e entenda que sem ele não dá, que sem ele não é possível, que sem ele não tem possibilidade de avançar, de vencer, de triunfar, de estar. Sem ele não dá. Sem ele não dá. Sem ele não há possibilidade. Sem ele não dá. Sem ele não dá. Porque que seu coração, muitas vezes, se sente como um coração que está sendo vencido por Mara, pelas águas amargas, se você já sabe que desde o seu nascimento ele cuidou de você até aqui. É tempo de resgatar a visão que nos faz lembrar quem é o Deus que cuida desta igreja. Naquele contexto das águas amargas, eles gritam e falam de forma muito forte. E eles dizem assim: que haveremos de beber. Quando você perdeu a visão, você não sabe o que dizer nessas horas. Mas quando você ainda tem a visão, e sabe o que é que eu glorifico a Deus? É que naquele contexto do deserto, Deus deixou um Moisés com a visão. Deus deixou um Josué com a visão. Deus deixou um Caleb com a visão. Porque não é o fato de todo mundo, como algumas pessoas já me disseram em alguns momentos que vieram se aconselhar e conversar comigo sobre fé, sobre Deus, sobre o Senhor, sobre a palavra. Algumas pessoas me disseram: eu vou fazer do meu jeito por conta própria. Porque ao ouvir a pregação da chamada teologia cult, a pregação dos cultos, essas pessoas entenderam que tem que deixar Deus lá no trono dele, porque quem faz tudo aqui é ele e ela. Isso a gente só sustenta até os 40. Como eu já cruzei um pouquinho esses ponteiros, eu posso dizer a você que os primeiros 40 anos você consegue sustentar isso, dizendo: eu faço, eu resolvo, deixa que eu dou meu jeito. E a gente que é brasileiro tem muito nessa experiência de dar um jeito para tudo. É o nosso jeitinho brasileiro. Só que isso só se sustenta até os 40. Daí para frente, as crises que se instalam, os medos que se instalam, as inseguranças que se instalam, as coisas que vão se apresentando às vezes, se você não tem Deus de verdade na alma, no sangue, na vida, você se perde. Você não sustenta e não aguenta. Você desaba. Porque a visão dele é que te faz entender que ele começou com você e vai terminar com você. Que ele começou comigo muito antes que eu nascesse, já pensando em mim, e ele sustentará até o fim. É isso que fez Davi. Nos últimos dias da sua vida, ele estava tremendo numa cama. O homem que viu o gigante cair um dia diante dele estava tremendo numa cama. E ele disse que as lembranças dele eram dos cordéis de morte que o cercaram. Porque ele descobriu que a vida, ela não seria apenas de doçura. Ela teria as suas águas amargas de Mara para viver.
Mas é isso que o faz se manter tão confiante, adorando, servindo a Deus e focado em Deus. Ali, tremendo na cama, ele sabia o que Deus queria para aquele tempo. Ele ainda tinha uma visão de Deus. O Salmo 71, o verso 5 e 6, que eu gosto de lembrar aqui. Ele diz: em ti eu estou apoiado desde o meu nascimento. Tu és a minha esperança desde que eu era novo. Eu não tinha consciência de Deus, mas Deus já estava cuidando, era isso que ele estava dizendo. E se ele cuidou naquela fase, se ele cuidou naquele tempo, se ele cuidou naquela época, ele continua cuidando e continuará cuidando de cada um. Escute o que eu estou lhe dizendo, resgate a visão. Traga à sua mente as lembranças do que Deus já fez, para não sucumbir diante daquilo que vem como notícia de um médico ou diante de notícias que vêm, seja de política ou do que seja, para abalar a sua vida, porque você não está pautado no dinheiro que tem guardado na conta, você não está alicerçado na sua vida quanto aquilo que você bate na parede e diz eu tenho. Não, você está sustentado e mantido de pé porque você respira a glória de Deus na sua vida todas as manhãs. E é por isso que Paulo, quando estava em Atenas, ele diz, é nele que nos movemos e existimos. Você respira a Deus todo dia, porque ele te enche de fôlego, de vida, ele te enche de graça, ele te enche de força para caminhar e para prosseguir. Por isso, há uma necessidade de resgatar a visão quando a gente está diante das águas de mar. A gente tende a esquecer o que viveu, o que desfrutou, o que alcançou e o que obteve da parte de Deus pela sua fidelidade, por causa das águas amargas. Mas hoje é uma boa oportunidade para, no caminho, você lembrar do que Deus já fez por você e o que Ele tem feito na sua vida. Nós precisamos resgatar a visão. Por um outro lado, eu preciso dizer que a gente que está com os pés no caminho, quando lida com essas águas amargas, a gente precisa entender que elas não estão ali para a gente beber. O máximo é provar. Porque se não prova, não sabe o que é amargo. E o que é que eles fizeram? Beberam ou provaram? Beberam ou apenas provaram? Eles apenas provaram. Alguém foi lá, colocou a água é amarga, o outro foi lá, colocou a água é amarga. Mas foi só por um momento. Foi só por um momento. Deus tinha estabelecido apenas um pequeno momento de águas amargas. Pastor, Deus estabeleceu. É claro que eu não vou dar glória e nem reconhecimento a ninguém, a não ser ao Deus vivo, ao Senhor da nossa vida. Se dói, dói nele e com ele. Se fica bem com ele e por ele. A sua vida está nas mãos dele. Lembre-se que você está com os pés no caminho, fazendo uma caminhada para uma terra que mana leite mesmo. Logo a sua vida pertence a ele e nada na sua vida acontece. Por acaso, tudo tem a permissão ou tem o plano pensado, projetado, estabelecido por ele. E se isso é uma verdade, então o que é amargo hoje é só uma prova. Eu lembro de Neemias, no capítulo de número 1, quando Neemias diz que ele era um copeiro do rei. Eu já falei para vocês aqui em outro momento que
que o copeiro ele tinha alguns privilégios, apesar de se deparar sempre na presença do rei com um grande desafio. E qual era o desafio dele? É que ele tinha que pegar um copo nas mãos. Era o desafio dele. Pegava um copo nas mãos, pegava o seu copo nas mãos, e ao pegar aquele copo, enchia de vinho para dar ao rei para beber. E antes que ele desse ao rei para beber, ele tinha a obrigação de provar. E provava. Ele fazia aquilo por no máximo 15 segundos. Era o tempo da prova. Estou falando com alguém nessa manhã. Ele fazia aquilo por no máximo 15 segundos. Era o tempo da prova. E bebia. Bebia. Quando ele bebia, o rei ficava olhando para ele. E aguardando para ver o que ele ia dizer. Duas coisas podiam acontecer. Ele beber e ficar de pé e tudo bem. Ou ele beber e dentro em pouco ele perceber que alguma coisa estava alterando e acontecendo com ele. Por quê? Porque aquele vinho podia estar envenenado. Você lembra que no livro de Esté, o mesmo rei que é citado no livro de Neemias aparece lá. E ele houve tentativas, de matá-lo. Não era uma vez, não era duas, foram muitas. Muitas. E Neemias estava entre esses porque era a melhor forma, aparentemente, para alguém que planejava tentar matar o rei, ir pela bebida sabendo que ele gostava do vinho. Então Neemias tinha que provar. E eu penso que todas as vezes que ele provava no coração, dizendo: Deus me sustenta. Ele não sabia se era o fim, ele não sabia se era a hora, mas ele só provava. Quem olhava de longe, eu já disse a vocês aqui, vou repetir, talvez pensava assim: é só 15 segundos. Mas para quem tem um copo na mão e tem que provar, sabe que é difícil. Uma outra coisa que Neemias tinha que fazer quando provava aquele vinho era, independente do que sentia dentro, se o vinho estava sem veneno ou não, independente do que ele sentia, você vai ler o capítulo de número 2, verso 1 a 3, ele tinha que dizer ao rei: viva o rei para sempre, apesar do que eu bebi aqui. Eu sei que tem gente que diria para mim: pastor, mas as águas que eu estou provando parece que já passaram de 15 segundos, porque a nossa visão, ela é movida pelo nosso, ela é alicerçada no nosso imediatismo. Mas Deus sabe que toda prova na minha e na sua vida é só 15 segundos e vai passar. Talvez os 15 segundos sejam traduzidos por 10 anos, por 7 anos, por 8 anos, por 9 anos. Talvez. Há pessoas que parecem que as águas nunca findam. As águas amargas parecem não findar. Estou falando com mulheres e homens que já viveram ou estão vivendo. Mas é apenas uma prova. A água amarga. Põe na mão, na boca, joga lá e diz: é amargo. O texto lido, para a gente encerrar, diz para a gente assim:
verso número 24. Então o povo murmurou contra Moisés e disse: que havemos de beber? E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou-a nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali deu-lhes estatutos e preceitos, e ali os provou. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto perante seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem os seus estatutos, nenhuma enfermidade das que enviei sobre os egípcios virá sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Pare aqui, só para a gente fazer algumas considerações aqui e encerrarmos. Qual o propósito de haver águas amargas no caminho? Qual o propósito de haver águas amargas no caminho? Número 1, fazer com que eles descubram que tudo aquilo que Deus permite como prova momentânea e leve nas nossas vidas, ou às vezes consideramos pesadas sobre as nossas vidas, é para que Ele nos dê o que ainda não havia nos dado quanto ao conhecimento da sua vontade sobre a nossa vida. A Bíblia diz no texto, no verso de número 25, que o Senhor ali lhes deu, na última parte, estatutos e preceitos, e ali os provou. Deus provou o coração, porque provou a fé, provou a confiança. Mas Deus provou a capacidade que eles tinham. Provou o coração deles quanto à capacidade que eles tinham de reagir ao momento com base no impulso e naquilo que eles viram. E o fez para trabalhar neles, porque foi mostrar-se as águas como amargas, e eles já começaram a murmurar contra Moisés. Deus estava extraindo aquilo de lá. Deus estava desconstruindo aquilo neles, dizendo: eu não quero que vocês ajam com esse impulso, porque esse tipo de impulso só mata a fé de vocês. Deus prova o coração para a gente descobrir que ainda tem alguma coisinha que a gente precisa permitir que Ele tire da gente. A gente já viu o mar abrir. Falo dos desafios, de provas que a gente viveu, a gente já passou por elas e triunfou. Por que se mover pelo impulso, pelas emoções? Deus provou o coração para mostrar a eles que eles, logo que são desafiados ou provados, eles colocam para fora tudo que ainda há de ruim e que ficou do Egito neles. E Deus, para extrair isso, precisa, às vezes, provar. E prova a gente como que no fogo. Mas a gente passa e lembra do que Pedro disse, que as provas desse momento, elas não se comparam às coisas que o Senhor ainda vai nos revelar e nos entregar. E eu digo que Pedro diz, que Paulo cita isso em Romanos 8:18, né? Que as coisas, as aflições do tempo presente não se comparam, mas Pedro disse: não vos assustei com essa visão dessa ardente prova que vocês têm passado ou têm que passar. Porque ela finda e vai findar. Passageiro. E é só para Deus revelar que em vocês ainda há coisas que precisam ser tiradas e que Ele mesmo vai tirá-las de vocês. Segundo,
Qual o propósito dessas águas amargas no caminho? Lembre-se que o caminho que eu estou fazendo, o caminho que você está fazendo é o caminho proposto por Deus para a gente. Por que tem águas amargas no caminho? Para que Deus pudesse gerar no coração do povo a certeza de que tudo é possível ser vencido se os nossos olhos estão simplesmente em Deus. Por que Deus permite aquelas águas amargas? Para eles descobrirem que não é olhando para as águas, mas olhando para o caminho, não é olhando para as águas, mas olhando para o Senhor, que eles vão viver e sobreviver a tudo que eles têm por caminhar no deserto. É 40 anos pelo deserto. Para vencer, os olhos têm que estar no lugar certo, na direção certa, na pessoa certa. Em quem os nossos olhos estão? Se os nossos olhos estão em Deus, nós permanecemos triunfando sobre as águas amargas da vida todo dia. Por quê? Porque quando elas se apresentam, a gente diz para essas águas amargas que elas não são maiores do que aquele sobre quem está posto os nossos olhos. Deus quer que você olhe para cima. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Os nossos olhos estão naquele que vive, que cuida, que governa, que guarda, que trabalha, que age, que ampara, que sustenta, que nos acolhe em amor todo dia. Os nossos olhos estão no Senhor. Mas em terceiro e último lugar, e eu termino agora mesmo, porque eu já passei muito do meu tempo. Eu já termino aqui agora. Esse terceiro e último lugar. Terceiro e último lugar. Por que Deus permite essas águas amargas no caminho? Deus permite essas águas amargas do caminho para nos tirar do limite que nós mesmos acabamos impondo às nossas próprias vidas com a nossa falta de confiança e a nossa falta de fé. Quando a gente olha e grita como esse povo, que haveremos de beber, nós estamos limitando toda a possibilidade de beber essas águas, apenas a fonte que está diante dos nossos olhos, como se Deus, num deserto imenso que Ele permitiu a gente passar, Ele só tivesse aquela fonte para nos dar de beber. Quantas vezes você olhou para um lugar, para uma direção e disse, é daqui? Quantas vezes você olhou e disse, é somente daqui? Quantas vezes você olhou e colocou toda a sua confiança apenas ali? Deus não te limita, é você. Deus não me limita, sou eu. Eu me limito porque a minha pequena fé às vezes não me permite me mover pautado na grandeza de um Deus que tudo pode. Você muitas vezes está limitado porque está pautado na sua pouquíssima fé. E ela não te permite ver além da outra fonte. Foi lá, provou da água, disse, é água de mar, é amarga! É amarga. E considerou que ela era a única fonte. E agora, o que haveremos de beber? Esse grito do coração daqueles que estão ali no deserto está simplesmente dizendo que eles se autolimitaram àquela fonte. É isso aqui que Deus tem para mim.
Só isso. Nada mais do que isso. E eles não viam do caminho uma risca. Eles não viam do caminho uma risca. Como eu e você não estamos enxergando, porque a forma que eu estou olhando e você está olhando é como se você olhasse do deserto e dissesse: olha, eu estou vendo uma camisa lá bem longe no deserto. Isso é uma risca diante do que Deus tem. Eu estou vendo uma porta, mas muito longe desse deserto. Eu estou vendo uma oportunidade, mas muito longe. Isso é só a risca. Deus tem tanta coisa reservada que você nem imagina. Deus não estabeleceu a direção através de Moisés por acaso. Ele disse: eu quero que vá por aqui. Permite ir aqui, nesse caminho, nesse deserto de sul. Eu quero por aqui. Deixa eles prosseguirem de onde estão por aqui. E todo mundo entendendo, foi para trazer a essas águas aqui, porque só tem essa fonte. Onde é que tem outro? Olha para um lado, para o outro, não vê nada. E não vê por quê? Porque perderam a visão do Deus que tinha acabado de abrir o Mar Vermelho, do Deus que tinha acabado de fazê-los cantar depois das águas. Quando a gente perde a visão, a gente fica com esse coração de quem limita e se limita. E termina nos limites que a gente mesmo acabou impondo sobre a nossa existência e sobre a nossa vida. Mas Deus olha para você e diz assim: você pensa que isso aí é o que eu reservei para você? Dá uma olhada no texto para a gente terminar, em Êxodo capítulo de número 15 aí. Nós lemos a partir do verso 22 a 27. Olhe para o verso de número 26 e 27. Ele diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto perante seus olhos e deres ouvidos a seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade das que enviei sobre os egípcios virá sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Inclusive do que essas águas amargas podem fazer, porque elas são apenas uma pequena prova na vida de vocês, mas já estão passando. Agora eu tenho algo para vocês. Veja o que diz o texto. Chegaram a Elim. Chegaram a Elim. Chegaram a Elim. Eu queria que você observasse isso. Verso de número 23. Chegaram a Mara. Verso 27. Chegaram a Elim. Elim vem depois de Mara. Em Mara, águas amargas. Em Elim, verso 27, a Bíblia diz assim: ali havia, só vai receber quem está ligado, 12 fontes de água. Eu não sei quem está recebendo, mas eu estou profetizando já, eu estou com o corpo todo arrepiado aqui. Eu estou sentindo a mão do Eterno Deus sobre a minha cabeça nesse momento. E a sua doce presença em mim, fluindo e jorrando das suas águas do meu interior e dizendo: abre a boca, meu preto. Fala o que eu estou mandando falar. E eu estou falando no nome de Jesus sobre a sua vida. Porque dependendo de como você está lidando com Mara hoje, Emenia da casa, Leienias, Anai Anakiandio, Emenidio Manuto como Banandia, Mania Dakiandio, Minumio Manasse. Dependendo de como você está hoje, lidando com a sua Mara,
você vai ver que Mara é apenas uma pequena fase. O que está reservado para depois disso. Emenide ouve nome na cama de ebiande a semia. Oh, Espírito Santo, Ele está querendo me tomar nos idiomas dele, eu vou permitir. Meriaranai, de que ande, ó. Amude a siene de que ande, o monuto como banauia. Emia da bande a sé, de canto do mundo como babananutia. Abarde a nite niende de que ananiando como bunanaria. A bande a sete a da como numa da batalha seminitio. No minuda cavadudo romuba daria, abate a teia daqui a manuda cavassandi me debe ande ominou como manai, emederi aratai ataia neke bebenava to como manudo como manawadasse, eteia nexene me ande odokemi omiba dario, apau e ania batalha da kemenete assá, a do comuma no mandiasse, e ele está fazendo um grande movimento para mudar a história de alguém nesta tarde. Prepara teu coração para novos dias. Prepara teu coração para um novo tempo. Eu vim te avisar. Deus me coloca aqui como um sinal para te dizer nesta tarde. Prepara o teu coração para o que há de vir, porque este tempo de fonte amarga acabou. Este tempo de fonte amarga terminou. Este tempo de fonte amarga chegou ao fim. E o que é que Deus tem reservado para mim, pastor? Eu estou falando de 12 fontes. Elim te espera. Elim está falando de no mesmo deserto ou no deserto de novas portas. O que Deus vai abrir, vai suprir. O que Deus vai mostrar, vai trazer multiplicação. O que Deus vai mover, vai colocar você a partir de hoje, na medida que você está caminhando, que você está andando, você está batalhando, você está correndo, você está enfrentando, você está encarando o deserto. Mas o que Ele tem reservado aí são 12 fontes. Deus vai te levar para um nível tão alto ainda. Oh, meu Deus. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Deus vai te levar para um nível tão alto ainda. Tu pensas que tu vais ficar morando na limitação que tu estás, comendo na limitação com que tu comes, vestindo limitadamente como tu estás. Tu achas que Deus vai deixar, depois de ter te dado algumas oportunidades no caminho, aonde tu estás e como tu estás, tu acha que a tua vida ela vai finalizar contigo na situação limitada que tu estás? Tu achas que Deus vai te deixar nesse limite? Deus vai abrir as portas e há fontes que vão começar a se revelar. Deus vai começar a abrir as portas e as fontes vão começar a aparecer. Coisas que você não viu e não via, não tinha e não teve. Como o Senhor, meu Deus, como o Senhor vai entregar nas suas mãos. Luminias, deveria daqui. 12 fontes. Por que 12, pastor? São 12 tribos. Deus sabe a fonte de cada um. Ele tem a sua. Para você. Tem a minha. Para mim. As fontes vão aparecer. Bons negócios serão feitos. Ainda por esses dias. Esse final de mês vai marcar uma virada de Deus na sua vida. Vai vender como nunca antes. Vai negociar como nunca antes. Vai assinar aí
papéis que vão lhe dar possibilidade de se apropriar de novos terrenos, de novas oportunidades. Seja grato a Deus pelo que Ele vai fazer e o honre com todo o seu coração na medida do que Ele vai fazer, porque Ele está falando na boca de instrumentos aqui. Todos os dias com você, e Ele fala na minha boca hoje, na minha boca Ele está lhe dizendo hoje que Ele vai começar a abrir como nunca através da sua vida. Vai começar a se espalhar pelos bairros do lugar. Ebidaia da Camande a Semia. Ele vai começar a escancarar as portas. Eu estou te dizendo, há 12 fontes à tua espera. Deus não vai te deixar parado nas águas de Mara. Ele vai te levar para novas fontes. 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 Mara foi provação. As fontes que virão serão renovação, refrigério e paz. Comerás sentindo o sabor da comida, porque em Mara tudo é amargo. O pão perde o gosto, o queijo perde o gosto, o leite perde o gosto, a lasanha perde o gosto, o suco de cupuaçu perde o gosto, a vitamina de abacate perde o gosto. Quando se está em Mara, o que mais perto fica do coração, quando se perde um pouquinho a visão, são outras coisas. Mas em Elim, as fontes se abrem e Ele está abrindo as fontes. As portas se abrem e Ele está abrindo as portas. As oportunidades se multiplicam e Ele está multiplicando as oportunidades. Porque Ele é o Senhor que tem a chave que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Só que eu encerro dizendo que o propósito de Mara é mostrar a você que Deus não tem limite. O texto diz que eles saem dali para Elim. E em Elim encontram 12 fontes de água. Mas o texto não para aí. O verso 27 do capítulo 15 de Êxodo diz para mim e para você que eles encontram ali 70 palmeiras e acamparam ali junto das muitas águas que estavam ali. Ali havia 70 palmeiras. Ali havia algo, eu estou profetizando, além das águas. O que é que Deus proveu para eles? Não somente as águas, mas Deus proveu a sombra. Não somente as águas, mas Deus proveu apoio para o descanso. Não somente as águas, mas Deus proveu o que podia proporcionar a eles um profundo refrigério no deserto. É de um deserto amargo para um deserto com campinas. Prepara o teu coração para viver o que vem por aí. Eu estou profetizando, porque eu creio no poder da palavra de Deus e creio no Deus da palavra. Deus vai fazer. Anda apenas, caminha apenas, avança apenas no caminho. Não para, não desiste, não olha para um lado nem para outro. Fica com o Senhor. Ele disse aqui que Ele é o Senhor que te sara de todas as tuas enfermidades. Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que nos sara. Ele é o Senhor
que tem fontes e tem palmeiras. Eu vim lhe dizer nesta tarde que o teu tempo de água amarga acabou e Deus te coloca hoje em uma nova etapa da sua vida, em uma nova etapa com a sua família. Você não vai olhar e ver, mas você vai perceber que as palmeiras e as águas já estão diante de você. Você vai ver Deus movimentar as coisas em áreas da sua vida. Deus vai movimentar as coisas. Eu profetizo que você será uma bênção para a vida de pessoas, inclusive para este trabalho. Você vai ser um dos que mais nos apoiará diante do que Deus vai fazer. Isso é para quem tem fé, isso é para quem tem um coração liberal, para quem tem um coração em Deus. Nós vamos continuar honrando o trabalho missionário feito ali em Moçambique. Nós vamos continuar produzindo com a web rádio, com a web TV e com todo o trabalho que a gente tem feito, porque eu creio no Deus que vai nos levar além de Mara. Tem 12 fontes à nossa espera, tem palmeiras à nossa espera. As águas são suficientes. As águas são suficientes para as tribos. As palmeiras são suficientes para a família, para as famílias. Deus tem águas. Deus tem palmeiras à nossa espera. Eu quero agradecer de coração aos que oram por esse trabalho, que tem nunca deixado que tem, na verdade, todos os dias orado por nós. Continue orando, suas orações têm subido aos céus. O Senhor tem nos ajudado a cada dia a, estando de pé, prosseguirmos naquilo que é o seu plano para o nosso coração. Deus abençoe aqueles que somaram para que a gente enviasse, né? Que conseguimos enviar, graças a Deus, mais uma vez, nesse mês. Conseguimos fazer o envio da segunda oferta para o trabalho missionário e nós vamos continuar avançando em Deus, porque sabemos que o Senhor é aquele que sabe prover as 12 fontes de águas. E Ele sabe prover as palmeiras para quem precisa descansar. Deus vai fazer muito e muito mais. E o nome dele será engrandecido hoje e sempre. Porque aonde você plantou os pés é Mara. Mas é só um momento. Lembre-se disso, Mara é só provar. Não é para sempre. São 15 segundos que passam e vai passar. Sua casa vai sorrir, seus filhos vão sorrir, sua família vai sorrir. Deus vai proporcionar novos dias, novas coisas, novas oportunidades. E a bênção do Senhor será derramada de forma significativa e relevante sobre você e os seus. Que Deus em si, na sua fidelidade, mais uma vez, te abençoe e te sustente poderosamente. Assim como Ele o fez até aqui, Ele continue fazendo por todo o tempo da sua vida, por todo o tempo da sua história, por todo o tempo do seu caminho, por todo o tempo da sua caminhada. Pai, muito obrigado pela Tua palavra neste dia, muito obrigado por mais uma live, mais um culto especial, maravilhoso na Tua presença. Abençoa cada coração e cada vida. Hoje à noite, Senhor, estende as Tuas mãos sobre a nossa quarta da comunhão. Tem sido um culto, Senhor, extraordinário e
Nós temos sido movidos nesse culto para um tempo novo. E eu creio que o Senhor preparou coisas grandiosas para o nosso coração e para ministrar as nossas vidas. Nos abençoa fortemente, poderosamente na noite de hoje. Nos faz viver coisas lindas com a Tua presença. Continua renovando o nosso coração e enchendo as nossas vidas da Tua unção. Porque com a Tua presença a gente avança e na Tua presença a gente vence. Nós nos apropriamos hoje pela fé das fontes de água e das palmeiras. Não vamos ficar em Mara, nosso lugar não é nas águas amargas. Tu tens coisas boas para as nossas vidas e nós vamos vivê-las para a Tua glória e o Teu louvor. Que seja assim, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Jesus. Nós apresentamos a todos os Teus filhos que estiveram e estão, os Teus filhos e filhas que estão nessa live. Que cada um seja grandemente, Pai, alcançado e abençoado. Que o Senhor proporcione uma tarde maravilhosa e abençoada aos Teus filhos e que eles vivam provisão, vivam milagres em tudo e em todas as coisas. Alcance a irmã Elaine Barreto, alcance a irmã Elaine Gonçalves, alcance, ó Deus, no nome de Jesus, a vida da irmã Danda, seus familiares, da irmã Jeane, seus familiares. Alcance o pastor Gilvan, pastor Eliane, sua família. Alcance o irmão Souza, a irmã Fernanda. Alcance a irmã Wanda, a irmã Luciana. A irmã Rafaela e seus familiares. A missionária Érica e os seus familiares. Alcance a irmã Débora, Senhor, e os seus familiares. Alcance a irmã Cessa e os seus familiares. A missionária Lucivânia, a missionária Fátima Costa e todos os nossos familiares. Alcance o Brian, a Laura. Alcance os meus irmãos de sangue, alcance, Senhor, tios, tias, primos e primas, as pessoas que nós amamos, guarda e protege elas em tudo e em todas as coisas. Alcança, Senhor, a vida da Gracinha, alcança no nome de Jesus a vida de todos aqueles que passaram por essa live, o diácono Jadilson, a irmã Maria, todos os familiares, Senhor, alcance para a glória do Teu nome, que o Senhor proporcione aos Teus filhos um tempo de fontes de águas abertas, jorrando por todos os lados e todas as direções. Faz uma linda obra neste tempo, para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome. Que seja assim sobre todos nós, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua tarde e lembre-se, não desista de você, porque nós não vamos desistir. Nós vamos continuar avançando, porque sua vitória é a nossa vitória, sua alegria é a nossa alegria. Deus abençoe a todos. Hoje à noite, quarta da comunhão, 19h30, será um culto muito poderoso, especial, na presença de Deus. Deus tem coisas grandes e boas preparadas para a nossa vida hoje à noite. Se você quiser, acompanhe aí, seja aqui no Instagram ou no nosso canal no YouTube. Esteja conosco, eu tenho certeza que Deus fará coisas tremendas sobre a sua vida. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus! Deus de promessas, Tu és Deus de milagres, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deus de promessas, Tu és Deus de milagres.
Deus de promessas.